Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau, Alana, nossa intérprete de Libras para os nossos chuchus que não podem nos ouvir. Estamos aqui para mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Hoje, a nossa aula é sobre os tipos de predicado. Já falamos dos tipos de sujeito, hoje nós vamos falar dos tipos de predicado, né? Sujeito tem uma classificação maior, mas vamos ver ainda, vamos rever a estrutura básica da oração, o que é o predicado, que você já sabe. Vamos falar de transitividade verbal, para a gente entender essa classificação dos predicados, né? Os tipos de predicados, tá certo? Tipos de predicado. Já sabemos que a oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal, tá certo? Murilo brincou no parquinho. Um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. 500 verbos, 500 orações, né? Engraçado, eu gosto de brincar assim. Ó, eu destaquei os verbos em vermelho para você entender que a quantidade de verbos determina o número de orações dentro de um texto, dentro de um período, né? Aqui nós estamos falando só de oração. Gente, bem aqui, ó. Hoje levarei o Murilo ao parquinho, ele brincará bastante. Se eu tenho 2 orações, essas orações formam um período. Outra coisa que nós não podemos esquecer, né? Nós não podemos esquecer que frase e oração não são a mesma coisa. O que determina a frase é o enunciado de sentido completo. Portanto, nem toda frase é oração. Assim como nem toda oração é frase. Por quê, Cacau? Porque se eu usar um período composto por 2 orações e isolar uma, e ela não tiver sentido, ela não é frase. Vou dar um exemplo para você. Vou dizer assim. Deixa eu pensar. É importante... Parei de falar, né? Você vai me perguntar o que é importante. Aí eu vou te dizer, ó, é importante que todos nós nos vacinemos. Por exemplo, se eu digo é importante, eu não tenho verbo ser? Tenho. É importante. Eu tenho um predicativo, importante, eu tenho um verbo de ligação. Só que não tem sentido, então é uma oração, mas não é frase. Agora, se eu digo é importante que todos nós nos vacinemos e juntar tudo, aí eu tenho uma frase composta de 2 orações. Compliquei? Pois é, isso aí. Então, para vocês não confundirem oração e frase, tá? Então, aqui eu tenho 3 frases, onde a primeira aliás, todas são frases verbais, porque tem verbo. Lembrando que a segunda e a terceira são frases formadas por mais de uma oração. Oração é todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou locução verbal. Isso aí a gente já sabe. Então, o exemplo aqui, ó, crianças, eu até usei esse exemplo, precisam de amor e disciplina. E crianças é o sujeito, né, da oração. Se eu tiro o sujeito, tudo que resta é predicado. Relembrando, revendo, para você não esquecer. E se você não assistiu a outra aula, entrou agora, você que está, de repente, aí sem fazer nada em casa, sintonizou na TV Educação, olhou aqui na plataforma Gonçalves Dias no YouTube a nossa aula, e aí, de repente, deparou-se com esse conteúdo, nós estamos falando de predicado, tipos de predicado. Dos elementos essenciais da oração, certo? Sujeito e predicado são partes fundamentais, são partes primordiais, essencial. Essencial é aquilo que não pode faltar dentro de uma oração, tá bom? Então, nós temos, sabemos que eles se relacionam, né? Eles estão intrinsecamente ligados por conta dessa importância. E nós sabemos também que sujeito e predicado se encaixam na primeira categoria, como o próprio nome sugere. Nós já sabemos, são termos essenciais. Sabemos também que, apesar de
serem essenciais, existem orações sem sujeito por conta dos verbos impessoais, aqueles verbos que não se relacionam com nenhuma pessoa do discurso, certo? Vamos lá. Sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Predicado é o que se declara do sujeito e é o que nós vamos ver agora, essencialmente, na nossa aula, tá? Chamamos de predicado a declaração que se faz do outro termo, que é o sujeito. Então, ó, o avião, mesmo exemplo, o avião decolou às 10 horas da manhã. Eu já sei que o avião é o sujeito, decolou às 10 horas da manhã é o predicado. É algo relacionado a esse sujeito, é a declaração feita do sujeito. Compreenderam? Muito bem. Vamos falar agora de transitividade verbal para que você entenda como é que eu classifico esse predicado. Quando eu falo de transitividade, você lembra de quê? De trânsito, não é? De movimento, né? O movimento, se a gente for falar do trânsito daqui de São Luís, hoje, especificamente, está uma loucura, né? Bem congestionado, né? Bem lento. Então, mas existe um movimento, não existe? Existe uma mão que a gente chama de... e a que volta, que a gente chama de mão dupla. Vias de mão dupla são aquelas que uma vai e a outra vem, né? Você pode seguir e de lá vem também outro veículo, né? Outra pessoa, né? Nós andamos, então, trânsito. Então, transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. Por isso que existe esse trânsito, existe esse movimento, tá bom? Esses verbos exigem complemento. Eles não são completos. Quando isso acontece, nós chamamos esses verbos de transitivos. E os verbos que não exigem complemento, nós chamamos de intransitivos. Quando eu digo assim, hoje eu quero. Aí eu paro, né, de falar. Você vai dizer assim, mas quer o quê? Você vai, esse verbo querer, automaticamente ele já sugere a pergunta. Eu quero o quê? Eu gosto de quê? Eu tenho o quê? Eu vi o quê? Então, se eu disser... Vou olhar aqui para a Alana. E você vai dizer o quê? Se você disser o quê, né? O verbo dizer. Quem diz? Diz o quê? Perceberam? Por isso que são transitivos. Transitivos. Agora, verbos intransitivos. Ao contrário. Posso dizer assim. Vocês viram o caso do fulano de tal morreu? Morreu. Morreu. Nasceu o filho de fulano. Nasceu. Intransitivo. Eu preciso explicar se o parto foi normal, se o parto foi humanizado, se o parto foi cesariana. Não interessa, todo mundo entende o que é nascer. Mesma coisa de morrer. Quem morre, morre. Mas morreu de quê? Aí é curiosidade das pessoas. E atualmente, quando alguém morre... Foi Covid? Pergunto logo. Então, deu para entender o que é um verbo transitivo e um verbo intransitivo. Olha só. Verbos intransitivos. Vamos começar por ele. São verbos que não necessitam de complemento, pois já possuem sentido completo. Observe estas frases. Ó. Rei Hussein, da Jordânia, morre aos 63. Morreu. Mas se ele morreu do coração. Se ele teve um ataque ele foi assassinado. Enfim, não interessa. O verbo em si, morrer, é um verbo intransitivo. 24 mil casam-se ao mesmo tempo. Casar. Um casal faz o compromisso, um contrato, troca aliança, casou. Precisa dizer, fulano casou. Casou com quem? Aí já é curiosidade. Significa que ele não está mais solteiro, que não está mais solteira. Então, verbos intransitivos são verbos completos. Gente, presta bem atenção. Quando a gente fala de verbo completo, a gente está falando da estrutura da oração. É diferente de contexto.
Porque quando você isola uma oração para fazer essa análise, que nós chamamos de análise sintática, pode não haver entendimento contextual, que é diferente, tá certo? Quando a gente fala de verbo completo, a gente está pegando ele dentro de uma estrutura oracional. 24 mil casam-se ao mesmo tempo. Isso aqui é uma frase, né, uma oração tirada de um texto. E todo texto tem contexto, tem situação. E quando eu analiso frases soltas, eu tento subjetivar, ou seja, eu quero trazer um entendimento, aí eu preciso do contexto. Porque fora do contexto perde o sentido. Vocês já viram aí em redes sociais, fulano de tal, celebridades, fazem discursos. Aí a pessoa pega um pedacinho do discurso, coloca na internet, aquilo vira uma polêmica. Mas ali foi só um trecho da conversa. E só um trechinho fora do contexto deixa a pessoa, nos deixa sem entender a situação por completo, tá bom? Agora vamos para os verbos transitivos. Já falei dos intransitivos, você já sabe que são verbos completos, né? Eu não preciso de nenhuma palavra para complementar o sentido dele. Agora, os transitivos, eles necessitam de uma complementação, pois tem sentido incompleto. Daí o nome transitivo, de trânsito, de movimento, de troca. O Flamengo venceu o Vasco. Conta uma novidade. Gente, por incrível que pareça, foi só um exemplo que eu até peguei de uma gramática. Mas não é que é verdade? Aconteceu, inclusive, uma sequência de 3 jogos seguidos, né? Foram 3 vitórias consecutivas, né? Acabou até... Gente, me perdoe, chuchu vascaíno. Eu não tinha como não falar disso numa aula como esta. Então, aqui, ó. Vencer. Quem vence, vence alguém. Vence alguma coisa. Agora, presta atenção. Vamos falar de contexto? Vamos falar de situação? Já viram uma piadinha? Uns memes aí? Alô? Tô ligando para dizer que seu boleto venceu ontem. Foi? Parabéns! A pessoa até responde assim. Esse de vencer, de vencimento, de pagar, é diferente o contexto. Então, um verbo pode ser essencialmente transitivo, mas se apresentar como intransitivo num contexto diferente, por questão da sua significação, tá certo? Eu estou falando isso, é muito interessante, por exemplo, está fazendo uma produção textual. Possuir e haver, no caso. Eu posso usar os 2 verbos, né? Haver no sentido de existir. Dependendo do contexto, um vai ficar melhor que o outro. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu estava fazendo uma correção de produção textual e aí o aluno escreveu assim: o Brasil tem... Não, o Brasil possui muitos casos de discriminação racial. Estou dando um exemplo aqui, ó, o verbo possuir. Quem possui, possui alguma coisa. Aí eu conversando com o aluno, eu disse assim, mas vamos analisar aqui a situação. No Brasil, há muitos casos, o texto não fica melhor elaborado? Aí ele olhou para mim, fica. Porque possuir dá a ideia de posse. Então, nesse caso, o Brasil possui muitos casos de discriminação racial. Não fica um texto bem polido. Então, é isso que eu quero chamar a tua atenção. Então, dependendo do contexto, a palavra muda de significação e aí essa classificação aí da transitividade muda. E transitividade, gente, não acontece somente com verbo, acontece com nomes também, tá bom? A gente fala disso depois. Então, eu tenho aqui, ó, reclamar, ó. O cliente reclama de promoção, tá bom? Quem reclama, reclama de alguma coisa. O verbo reclamar também tem regência, tá? Quando a gente estuda regência, a gente vê aí o sentido dos verbos na hora dessa relação com o complemento. Medida em estudo promete. Quem promete, promete alguma coisa. Perceba que os 3 verbos aqui, ó, têm incompletude no seu sentido. Então, eles precisam de complemento. Esse complemento pode vir, deixa eu ver se eu passei demais, não, acompanhado de uma preposição ou sem a preposição. Então, olha só, verbo transitivo indireto. Eu sempre dou um exemplo para os meus chuchus em sala de aula.
Vocês já viram na casa de vocês precisar arrumar um cano que quebra debaixo da pia? Na calçada, enfim. Normalmente o encanador pega o cano, rachou o cano, aí ele vai serrar. E aí ele vai ter que fazer a emenda de novo. Se ele serra, obviamente o cano ficou menor. Então ele vai pegar outro pedacinho de cano e fazer aqui aquela conexão, aquela junção. Aí ele pega um conector que coloca a parte do caninho aqui, a outra parte junta, não é? Fazendo essa conexão fica tudo legal. Aqui a gente faz do mesmo jeito. Exige um complemento com preposição, ou seja, com uma conexão. E esse complemento é chamado de objeto indireto. Olha só aqui, ó. O eleitor não obedece à convocação do TRA. Do TRA, não, TRE. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Ele não obedece a que convocação. Aqui eu tenho um a craseado. Então, existe uma preposição aqui. Então, esse verbo é transitivo indireto. Ele se liga ao complemento através de uma preposição. Como é o caso do verbo gostar. Eu não posso dizer assim, ei, eu gosto de você. Oi, chuchus, eu gosto muito de vocês. Eu posso dizer, eu amo você, porque o verbo amar tem outra classificação dessa transitividade. Mas o verbo gostar não. O verbo gostar precisa de um conectivo aí, que são as preposições, tá? Diante disso, eu já sei o que é um predicado através da transitividade. Se eu tenho um verbo transitivo ou intransitivo, eu vou ter um predicado verbal, tá bom? Ele possui um verbo. Claro, todo predicado tem verbo, cujo núcleo desse predicado é o verbo, ou seja, é um verbo nocional, é um verbo de ação. Olha só, o verbo é o núcleo do predicado quando ele é nocional, ou seja, quando ele demonstra uma ação. Olha aqui, ó. Os alunos estudam todos os dias para concurso. Você aqui pode estar assistindo essa aula. Olha só, você que pode estar assistindo essa aula, grife bem essa minha frase. Pode estar assistindo, trata-se de um gerundismo que a gente não deve usar, tá bom? Fica a dica. Você que assiste a nossa aula, viu como a gente às vezes se perde numa linguagem do dia a dia? Gerundismo é proibido na hora da construção textual, na hora do concurso público. Então, volta para cá. Então, o verbo estudo evidencia uma ação: estudar, correr, pular, falar, ministrar, interpretar, né, Alana? Interpretar são verbos nocionais. Então, nesse caso aqui, estudam. Estudam diz respeito ao sujeito alunos, ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do predicado. Então, eu posso dizer assim, os alunos estudam todos os dias para concurso. Os alunos estudam muito, enfim. Predicado nominal. Gente, o predicado nominal, ele tem como núcleo não um verbo, mas um atributo do nome, tá? É aquele cujo núcleo é um nome, que a gente chama de predicativo. Eu sempre digo atributo, porque pode ser uma característica, pode ser um estado, tá certo? Nesse tipo de predicado, o verbo não é significativo, ele não é nocional, ele é um verbo de ligação. Porque ele não tem ação, ele só liga um sujeito a um atributo, a uma característica que nós chamamos de predicativo. Serve de elo, e você sabe que elo é algo que liga entre o sujeito e esse atributo que eu chamo de predicativo. O que é predicativo? É um atributo, é um estado, é uma característica desse sujeito, tá bom? Então, olha só, todos estavam apressados. Núcleo, apressados. Todos estavam. Vai ficar sem sentido. Todos apressados. Aí tem um sentido melhor. Então, verbos de ligação, na maioria das vezes, são esses aqui, ó. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Dependendo do contexto, outros verbos se apresentam como verbos de ligação. Como o verbo viver, quando você diz assim, fulano vive triste, quer dizer que ele vive o tempo todo, ele está triste. Então, verbos de ligação, essencialmente, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Dependendo do contexto, ó, andar, viver, virar. Predicado verbonominal é quando eu tenho dois núcleos, um verbo nocional e um atributo. O juiz julgou o réu culpado. Quem julga, julga alguém, o réu.
culpado é uma característica deste réu, que é o predicativo do objeto. Objeto é o complemento do verbo transitivo. Se este verbo transitivo precisar de uma preposição, eu digo que ele é transitivo indireto. Se ele não precisar, ele é transitivo direto. Diretamente para você. Compliquei?